esses 14 salmos. Então, para que a gente entenda, mergulhe no contexto para que a gente tire as verdadeiras aplicações para a vida. Porque só ler e aplicar não vai ter muito sentido. A gente precisa ver o que está acontecendo lá. Então, a ideia é: a turma está subindo para Jerusalém, e uma dessas 3 festas, a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, são essas 3 festas anuais que os judeus tinham. Então eles estavam subindo para o templo cantando esses salmos aqui. E por que eu fiz questão de deixar a última estrofe dessa música ou desse salmo aqui na tela? Porque se a gente começar a estudar os escritos hebraicos, que o salmo é hebraico, né? A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Então, o Antigo Testamento, a maior parte dele foi em hebraico. Como era escrito? Eles contavam, eles narravam uma linha de pensamento e depois eles resumiam o que eles queriam dizer. Tiago, prove o que você está dizendo. Lá na criação, em Gênesis do 1 ao 2, ele vai narrar como foi o primeiro dia, como foi o segundo dia, e você percebe que logo em seguida o que ele diz? E foi assim o primeiro dia, e foi assim o segundo dia. O que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer que tudo que ele falou, ele resumiu. Então foi assim o que ele havia dito o primeiro dia. Se a gente olhar para esse texto aqui, nós lemos 3 versos, né, que nem podemos chamar de versículo. Lemos o Salmo 131, primeira, segunda, terceira estrofe. Então, a última estrofe vai nos dizer o que resume a primeira e a segunda. Entendeu aí? Então, como é que eu consigo classificar ou resumir esse salmo? Como se aproximar e esperar no Senhor. Então eu tenho um resumo. Como eu devo me aproximar? Por quê? Porque nós estamos subindo as escadas para o templo, adorar o Senhor. Se nós estivéssemos juntos com esse povo, do Salmo 120 a 134, os 14 salmos de romagem. Então nós estamos subindo para o templo para nos encontrar com o Senhor. Então, como me preparar para subir e me encontrar com o Senhor no templo? E no final ele resume como esperar o Senhor, a terceira estrofe do Salmo 131. Então vamos voltar para o verso 1, a primeira estrofe, e eu quero dizer para vocês: primeiro ponto é como me encontrar e aproximar do Senhor, com um coração humilde. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Em outra versão ele vai dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração. Então, como eu devo me encontrar ou como eu devo esperar do Senhor? Primeira coisa, você precisa ter um coração humilde, né? Um coração que não é soberbo. Essa confissão ante Deus, diante de um Deus que não se deixa enganar, é uma confissão de alguém que está convicto que Deus sonda mentes e corações. Salmo 139, 23 e 24 foi composto por Davi também, porque ele diz lá: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. De alguém que vê o Senhor como se ele tivesse aquela máquina que afunda o chão, que prescruta o chão, né? Que destrói e vai lá no íntimo da terra e consegue tirar uma areia que ninguém consegue atingir. Então assim Deus faz no coração. Deus penetra o nosso coração e alcança um íntimo que nem nós sabemos que era daquele jeito. Então muitas vezes Deus nos mostra coisas que nós às vezes estamos nos enganando de nós mesmos. Deus conhece mais a nós do que nós mesmos. Sabia disso? Então a nossa oração deveria ser: Senhor, que o Senhor mostre as soberbas da minha vida, o orgulho que eu ainda conservo em mim, que aquilo que não te agrada, que é o que o salmista fala em Salmo 139, 23 e 24. Então ele se apresenta diante de Deus dizendo: Senhor,
não é soberbo o meu coração. Meu coração não é orgulhoso. Dentro dessa linha ainda, seria grande tolice fazer uma confissão se não fosse a realidade da nossa vida. Não é soberbo o meu coração. Às vezes nós cantamos isso, às vezes nós estamos representando isso aqui na igreja, mas no nosso dia a dia, com a nossa esposa, os nossos maridos, os nossos filhos, não é bem assim. Através das nossas respostas, daquilo que nós vivemos em casa, nós mostramos se de fato o nosso coração não é soberbo, porque Deus é um Deus que não se deixa enganar, sabe disso? Então não adianta chegar aqui e cantar bem alto, eu sou humilde, eu quero ver a tua grandeza, eu quero ver o teu poder, eu não quero mais viver, Cristo vive em mim, e lá na sua casa não é nada disso. Você não pode passar por humilhação, você não pode ser enganado, você não pode ser injustiçado, você quer sempre fazer a justiça com as próprias mãos, então você não pode cantar esse salmo aqui. Você, se fosse autêntico ou autêntico, você não cantaria canções de humildade na igreja, porque você ia pensar, eu estou vivendo de fato isso? É isso de fato que está sendo demonstrado nas minhas atitudes do meu dia a dia? É assim que eu ajo no meu trabalho, é assim que eu ajo com a minha família, com o meu filho? Será isso mesmo? Que os meus filhos, a minha família, falariam de mim que eu sou humilde e que meu coração não é soberbo? Davi está dizendo isso. Diante de ti, Senhor, não posso manter aquela soberba, aquele orgulho, aquela arrogância que se esconde no meu coração. E Davi, irmãos, ele era chefe, ele chefiava um povo grande nessa época aqui, e ele mostra que o empreendimento que ele estava à frente, a todo aquele exército, não subiu para a sua cabeça. Tem até um ditado hoje que diz assim: dê poder para alguém e você saberás quem és. Então coloca essa pessoa na frente de algo, dá dinheiro, dá condições a essa pessoa, que rapidinho você vai ver que essa pessoa se transforma. Davi não, ele não deixou o seu dinheiro, o seu status, a sua colocação mexer no seu íntimo, mas ele continuou dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Em Salmos 116:6 ele diz: Senhor, protege os simples. Em Salmos 18:27 ele diz que Deus condena o olhar soberbo. Então a palavra de soberba, ou o meu coração não é orgulhoso, soberbo, é sinônimos. O que significa? Tornar-se mais alto do que você é. Você sempre querer se erguer, aí querer se elevar, elevar a sua imagem, mostrar que você está acima dos demais que estão ao seu redor. Isso não é um pensamento cristão. É voar alto, é ser elevado. Thomas Boston, um pregador antigamente, ele diz que a soberba é a exata imagem de Satanás. Quer ser parecido com Satanás? Seja soberbo. Não seja injustiçado, não esteja pronto a passar por humilhação, não esteja pronto a passar por injustiças na vida. Então Thomas Boston, ele diz: a soberba, se você não tem um coração humilde, um coração contrito, você está cada vez mais se aproximando da imagem de Satanás. O início de Satanás foi justamente não querer ser um anjo mais, ele queria ser igual a Deus, e foi por isso que ele caiu. Então esse é o pensamento de muitos no nosso tempo hoje, no século XXI, e não só lá fora, mas tem muitos que estão dentro da igreja que não admitem ser injustiçado, não admitem passar por humilhação, não admitem ser liderado. Esse aí está cada vez se aproximando com Satanás, e não com Deus. Ele não vai conseguir nem se encontrar e nem esperar nunca no Senhor. Ele não pode cantar esse salmo aqui, porque é uma contradição com a sua vida. Salmos 47, Salmos 91, Salmos 94 e 97. Todos esses salmos exaltam a Deus como Altíssimo, entendendo
que ele é pequeno, Davi, ele é submisso a um Deus que é alto. E aí ele continua, irmãos, dentro dessa mesma linha de raciocínio, ele diz assim, ó, não é altivo o meu olhar, e nem é arrogante. Em outra versão ele diz, não é altivo o meu olhar, e não ando à procura de grandes coisas. Não olho e nem ando de forma soberba, é o que Davi está dizendo. A soberba é algo interno que é externado através do olhar e de outras práticas que falam que está em nosso coração. Davi estava reinando sobre todo Israel, ele tinha sua família real, morava no castelo, fazia parte da descendência de Cristo, Mateus 1:1. Ele se contentava no propósito único de servir a Deus, seu Senhor, a igreja e no seu tempo. Ele não ousava dar nenhum passo se não fosse pela direção de Deus. Se concentrava em se submeter ao Senhor, entender os seus propósitos e os cumprir. Então ele diz, não é soberbo o meu coração, mas o que eu faço para que o meu coração constantemente não seja soberbo? Eu não posso olhar de forma soberba e nem posso andar como soberbo. Então, continuamente, Davi alimentava algo em sua vida que não o deixava olhar e nem andar como soberbo, para que ele se conservasse humilde. Entendeu aí? A ideia de ele rejeitar, não olhar para coisas que gerariam a soberba na sua vida. Ele não andar com pessoas e para direções que tirariam a humildade da sua vida. Não andar com pessoas que iriam de encontro à sua humildade, que ele pensaria então em ser soberbo. Por isso que lá em Salmos 1:1, o que é que diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Tem um propósito de tudo isso. Porque se eu andar com esses caras do mundo, se eu começar a pensar como a pessoa do mundo pensa, eu não serei mais humilde. Eu estarei dando lugar no meu coração para ser soberbo, para olhar e dizer, Davi, cara, tu está reinando sobre todo Israel, tu tem o dinheiro que tu quer, tu tem a mulher que você quer, macho, bota aí um glamour no teu palácio, né? Só entra quem for um presidente tal, quem for uma pessoa importante, precisa pagar para falar contigo, entendeu? Tu tem que ficar, viver como tal, mas tu não pode mais se humilhar não. Então Davi não andava com pessoas assim. Davi não olhava para situações que traziam arrogância para a sua vida. Ele aprendeu, porque antes, do início do seu ministério, o que Davi fez? Ele olhou para uma mulher que não era a sua, cobiçou aquela mulher e trouxe para si e adulterou. E ainda planejou matar o marido dela para ficar com ela. Isso era um olhar arrogante. Isso eram atitudes arrogantes. Mas agora o Davi amadurecido está dizendo, eu não sou mais soberbo de coração, porque meus olhos agora não contemplam mais Batseba. Meus olhos não contemplam mais arrogância. Eu não ando com pessoas que me ensinavam a desviar-me do Senhor. Se no meu trabalho tem pessoas que querem me direcionar para outra direção, eu não vou me deixar levar para isso. Eu não vou me atentar para essas coisas não, porque meu coração é humilde. Quanto mais do céu existir em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Charles Spurgeon dizia isso, lá no século XVI. Versículo 2, ou a segunda estrofe, ele vai dizer a segunda característica para que a gente se apresente diante do Senhor e espere de fato nele. Além de ter um coração humilde, eu preciso ter um coração contente. Contentar-se não é você viver achando graça por isso, é loucura. Contentar-se é o seu íntimo
você está satisfeito com aquilo que acontece na sua vida. Já pensou se a gente pensar só em estar achando graça? Alguém da sua família morre e você chega, graças a Deus, oh glória. Calma, meu. Tem momentos que você precisa ter uma mesma palavra diz, chorar com os que choram. Tem situações que não cabem o sorriso, mas cabe o coração contente, mesmo acontecendo aquela desgraça na minha vida. Lá no íntimo eu estou sossegado, porque meu Deus está controlando a situação. Glória a Deus. Eu estou contente, é essa a ideia. Eu não queria passar por isso, mas eu não vou me revoltar quando as coisas acontecem ruim na minha vida. Quando eu estou diante de uma pessoa que eu não queria que fosse essa a pessoa que estivesse. Quando eu estou diante de uma família que talvez, se fosse para escolher, não seria essa família que eu queria. Eu estou diante de um trabalho que talvez não ganhe tanto que eu queria ganhar, mas eu estou satisfeito porque Deus está comandando tudo. Foi Deus que me deu tudo isso. Glória a Deus. Então eu estarei satisfeito, estarei feliz no meu íntimo, por servir a um Deus que está controlando toda a situação. Olha o que Davi diz: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, como uma criança recém-amamentada por sua mãe, está acalentada. A minha alma é como essa criança. Em outra versão, ele diz assim: pelo contrário de quê? Lembra da primeira estrofe do cântico? Um coração humilde que não, Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, e não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas demais para mim, né? Pelo contrário, ao invés de me ensoberbecer, ao invés de procurar coisas que desagradam ao Senhor, ao invés de elevar a minha alma, a minha vida, de ser superior aos demais, o que é que eu vou fazer? Eu preciso ter uma ação para que eu não seja soberbo. Então ele diz: você precisa descansar como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Se você ler lá em 1 Pedro, se eu não me engano 2:1, ele diz que nós devemos, como uma criança recém-nascida, buscar a palavra de Deus, né? O leite genuíno, como uma criança recém-nascida. Então a ideia lá é 1 Pedro, né? 2:1. Ele está dizendo que da mesma maneira que uma criança recém-nascida, ela precisa do leite para sobreviver, o leite materno, o cristão ele tem que ir em busca de forma incansável pela palavra de Deus. Entendeu a ideia aí? Essa criança aqui, ela não é recém-nascida. Olha aqui, ó. Olha aqui o texto. Recém-amamentada. A palavra recém é que ela acabou de ser amamentada. É uma criança nutrida. Entendeu aí? Essa criança, ela não está desesperada para se alimentar. A criança de 1 Pedro, sim, ela estava buscando leite, ó, querendo comer. Uma criança com fome se atraca no peito da mãe para querer leite. Da mesma forma, Pedro diz lá, nós devemos nos debruçar na palavra de Deus para entendermos a palavra dele e sermos nutridos. Aqui, essa criança já está alimentada. Então a ideia de Davi é, se ela está amamentada, o que eu tenho que fazer? Dormir. Eu tenho que descansar. Eu tenho que me tranquilizar porque minha barriga está satisfeita. Entendeu, irmãos? A ideia não é uma criança desesperada, não é uma criança que está irritada por algo, mas é uma criança que está nutrida e está satisfeita. Então agora a ideia é, durma, descanse. E salmista Davi, ele estava à frente de um império, estava à frente de toda a nação de Israel, de Judá, e ele diz aqui, olha a profundidade dessa palavra, ele diz que ele se considerava como uma criança que está aqui, ó, no colo da sua mãe, tranquila, porque não precisa se preocupar com a comida, porque a mãe já deu, não precisa se preocupar em pagar as contas no final do mês,
porque tem papai e mamãe para pagar, entendeu? Davi se considerava essa criança, por isso ele se tranquilizava nos braços não de sua mãe, mas nos braços de Deus. Fiz calar e sossegar a minha alma, como essa criança. Ele se utiliza dessa metáfora. Não é de se admirar que lá em Salmos 23:1 ele se coloca no lugar de uma ovelha indefesa que está trilhando o vale da sombra da morte, que está à mercê de qualquer ataque de feras que existiam lá naquele local chamado Vale da Sombra da Morte. Mas ele diz que não temia mal algum, porque o Senhor estava com ele. Então agora ele ultrapassa essa ideia de ovelha que está passando no Vale da Sombra da Morte. Davi se coloca no lugar de algo até mais frágil do que a ovelha, uma criança que acabou de ser desmamada. Tu não sabe o que fazer. A ovelha sabe andar sozinha, a criança talvez não. A ovelha sabe ir atrás dos matos para se nutrir. A criança não tem para onde ir. Ela é totalmente dependente da sua mãe. Então Davi se colocou no lugar dessa criança. Assim como essa criança é a minha alma para contigo, Senhor. Assim como essa criança, eu estarei confiante em ti. Então aí a ideia da segunda estrofe desse cântico. O primeiro, eu não vou ser soberbo, o meu coração ele é humilde. Agora o meu coração, eu deixo ele tranquilo, como uma criança que acabou de ser desmamada, né? Acabou de ser desmamada, que ela está de barriga cheia. Então ela precisa agora descansar. E eu sou como essa criança, descansando nos braços do Senhor. Está aí um desafio para você. Diante das tempestades da sua vida, diante dos furacões, das dificuldades, que tal seguir os passos de Davi, descansando como uma criança que acabou de ser nutrida nos braços do Senhor? E a terceira estrofe, versículo 3, um coração confiante. Ele diz assim: espera, ó Israel, né? Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Se nós fôssemos parafrasear, ao invés de Israel, colocarmos o nosso nome. Espera, ó Tiago, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó André, no Senhor, desde agora e para sempre. Então aqui é um convite de Davi. Ele parou de se concentrar no testemunho vivo dele, do que ele estava vivendo, mas agora ele chama, convida todo aquele povo que estava subindo no templo para esperar no Senhor. Então, como eu devo esperar no Senhor? Com um coração humilde, um coração contente e um coração confiante. Espera no Senhor quer dizer entregue-se ao cuidado de Deus, confie nele, descanse nele, não seja soberbo, agitado, mas humilde, contente e confiante. Este cântico, resumindo o Salmo 31, está dizendo: não sejam soberbos, estejam contentes e esperem completamente no Senhor. Eu quero concluir da seguinte forma. Primeiro versículo: a soberba em seu coração. Você tem pensado em arquitetar os seus grandes projetos? Ou será que realmente você declara igual a Davi? Não é soberbo, Senhor, meu coração. Lembrando que Deus conhece o seu íntimo. Você vai embora, mas Deus estará com você. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no tratamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Você sabia que você deve se preocupar como você está educando o seu filho? A Bíblia diz: cuidado para que você não seja demasiadamente injusto com eles. Cuidado para não exceder na disciplina, mas também cuidado para deixar o negócio frouxo. Tem que disciplinar, porque a Bíblia fala que a criança nasce meio doida, né?
Então, a vara afasta a doidice do coração da criança. Sabia disso? Tem que castigar, tem que dizer não. Tem pais que só gostam de dar tudo que a criança pede. Você cresceu assim, né? O que você vai fazer? A criança lá na frente, quando receber um não de uma empresa, de alguém lá no mundo, vai se revoltar contra você. Porque você ensinou a dar tudo que a criança pede. Então, será que você está conservando isso na sua vida? Está se submetendo ao Senhor? Porque seu filho, sua esposa ou seu marido só vão ser incentivados a se submeter ao Senhor e a preservar um coração humilde se vê isso na sua vida. Você anda procurando o quê? Davi disse que ele não olhava e não procurava grandes coisas, mas ele andava e procurava coisas que Deus permitisse ele fazer. Ele não andava com pessoas que tiravam ele do caminho. Salmos 27:4, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa só, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Glória a Deus. Davi, ele diz assim, Salmo 119:9, como eu posso conservar ou guardar puro o meu caminho? Ou o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A palavra de Deus tinha grande valia na vida de Davi. Qual é a sua preocupação quando você se encontra com o Senhor? Sabia que todos os dias, não só vindo aqui para o culto, mas todos os dias nós temos o Senhor em nossos corações através do Espírito Santo. Então é um encontro contínuo que nós temos com o Senhor. Como nós não temos nos preparado então diariamente, já que lá em Romanos diz que a nossa vida é um culto racional a Deus. Romanos 12:1-2. Todos os dias nós estamos cultuando a Deus individualmente. Aqui nós estamos cultuando juntos, mas o nosso dia a dia, as nossas atitudes, a maneira como nós estamos vivendo é um culto racional a Deus diário. Diariamente todos nós estamos cultuando. Como você tem se preparado então para viver o dia a dia? Cultuando ao Senhor. E finalizando, não se preocupe só com as suas roupas, de chegar aqui bonitinho, mas também com o seu coração, com a sua língua e principalmente com o seu interior. Todos os crentes, para ser crente, ele não precisa se vestir bem. Entendam. Se você se vestir bem, você vai ser crente? Não. Mas todos os crentes precisam se vestir bem. Entendeu? Aquilo que eu represento, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu me visto, denuncia o que está no meu coração. A maneira como eu falo, a maneira como eu ajo, e não ao contrário. Tem muitas pessoas que querem se vestir como crente, falar como crente, agir como crente, mas o coração não é um crente. Mas ao contrário, é bonito. Todos os crentes que foram transformados no seu interior precisam falar como crente, agir como crente, se vestir como crente, andar como crente. Isso tem que ser um resultado da nossa vida. Então eu pergunto, como me encontrar e esperar no Senhor, agora e sempre, tendo um coração humilde, um coração contente, um coração confiante. HCC, humilde, contente, confiante. Que isso seja realidade nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, aplica a Tua palavra, Deus, em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Pastor Adriano.